E glória a Deus. Amém, igreja? Uma boa noite, a paz a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 26. Hoje é o último dia, da campanha Transformação, que agora nas próximas quintas-feiras será a campanha da renovação. Amém? E só mantendo a fé. Mesma conexão, transformação, renovação. Amém, igreja? Lucas capítulo 8, versículo 26. É uma mensagem simples, objetiva, mas creio que vai edificar a vida de todos os irmãos. Lucas capítulo 8, versículo 26 diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apodera dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhes que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-la na cidade pelos campos. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, graças eu te dou por esta oportunidade, por mais essa oportunidade, Senhor. Se chegamos até aqui é porque o Senhor tem permitido, e para que eu possa pregar a tua mensagem, Senhor, eu preciso e necessito da sua inspiração. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Não o que queremos, mas o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Na primeira quinta-feira eu trouxe uma mensagem transformando o comum para o extraordinário. Na segunda foi um novo coração. E na terceira quinta-feira, uma mente transformada, ou uma mente renovada. E hoje, irmãos, eu quero trazer um tema: a presença de Jesus provoca mudança. Amém? Mas, antigamente no Velho Testamento, o tabernáculo, também como o templo, eram locais que simbolizavam a morada de Deus. Quando Moisés levantou o tabernáculo ali, e quando foi feito o templo, era símbolo da morada de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Então você pode perceber que era algo coletivo. Quando o tabernáculo estava construído ali no meio das tribos, no meio do povo, juntamente com a Arca da Aliança, ali era a presença de Deus no meio do povo de maneira coletiva, todo mundo. Nos dias de hoje, muda um pouco. A presença de Deus habita na vida das pessoas de maneira individual. Como? Por intermédio do Espírito Santo, como está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que estou meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, presta atenção, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Aí no versículo 23,
Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Então, hoje, a presença de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, ela se faz presente na vida das pessoas de maneira individual. O que mais Deus quer é se fazer presente na vida das pessoas. Mas quando eu falo da presença de Deus, não é algo somente do culto. Quando você vem com o culto, adora a Deus, levanta suas mãos, aí você sente algo diferente, sobrenatural, que te leva a chorar. Isso é a presença de Deus. Mas, igreja, entenda uma coisa. Deus, ele não quer que você somente sinta a presença dele. Deus, ele quer que você tenha a presença dele diariamente na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. E essa presença, uma coisa que eu vou dizer para vocês, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem a presença diariamente ao seu lado. Não é todo mundo que fala, eu creio que eu tenho a presença de Deus. Às vezes, as pessoas podem dizer, eu creio que tenho, mas às vezes a nossa conduta não mostra que queremos a presença de Deus. Às vezes, damos mais valor às coisas mundanas do que à presença de Deus. Se a gente perceber, você já percebeu, quando você vem para o culto, você participa do culto, quando você sente a presença de Deus, você pode perceber que você percebe que ela se faz presente, sim ou não? Mas quando a presença de Deus sai, você nem nota. Já percebeu quando a presença sai da vida de uma pessoa, ela nem nota? Então, por exemplo, certa vez, Davi cometeu um pecado, aí ele falou assim, Senhor, não me retire a tua presença. E quando eu falo de ter a presença de Deus, irmãos, é diariamente. E é uma coisa tão simples, tão fácil como a Bíblia fala, aquele que me ama. Se você deseja ter a presença de Deus diariamente na sua vida, é simplesmente pelo fato que a Bíblia ensina, amar a Deus. O que é amor? Prioridade, fidelidade, comunhão, intimidade, entrega, dedicação e guardar a sua palavra. São duas coisas que fazem com que a presença de Deus permaneça ao nosso lado. Não é somente participar de um culto. Não é somente vir à igreja ou somente orar, não. Para que a presença de Deus se manifesta de maneira notória, permanente, diariamente, aonde você for, aonde você entrar, aonde você pisar, Ele vai te acompanhar. Por mais que a gente não veja, por mais que humanamente falando, a gente não vê a presença realmente do Espírito Santo, mas a gente sabe que está ali, baseado na palavra de Deus que nos orienta. Se você quer que a cada dia que a presença de Deus esteja ao seu lado, se você quer que Deus esteja contigo, é só você evitar que os seus olhos vejam o que não deve ver, que a sua boca evita que não deve falar, que os seus ouvidos evitam o que não deve ouvir. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês, eu vivi uma experiência, uns tempos atrás. Aí, certa vez, Deus ele me corrigiu, acho que foi 2 vezes. Eu não tenho vergonha de falar porque a experiência fortalece a vida das pessoas. Aí chegou um momento que eu estava passando uma dificuldade, eu e minha esposa, o que a gente fez? Aí a gente começou a questionar, a gente começou a murmurar. Por que a gente murmura? Mas é pastor, irmão, por mais que a gente é pastor cristão, tem momentos pela nossa fraqueza, a gente questiona, murmura, critica. Aí a gente começou a reclamar, aí o Espírito Santo se manifestou através da vida dela e deu uma lapada na gente. Tanta questionação, tanta murmuração, porque certa vez Deus tinha falado que a gente ia passar uma situação e estaria com a gente. A gente passou a situação e Deus falou que estava com a gente e a gente reclamou mesmo assim. Outra coisa, certa vez Deus nos exortou. Às vezes a gente está no meio familiar, conversando com pessoas, e a gente acaba conversando com as pessoas e as pessoas começam a fazer fofoca. E a gente fica naquele ambiente. Sim ou não? A gente fica naquele ambiente. E a gente fala, eu não estou falando nada, mas depois disso, Deus falou assim, sai do meio, afasta do meio desse meio. Então, para você entender, a presença de Deus, ela se faz presente quando a gente pratica a palavra dele. Irmãos, você quer ver um exemplo? Eu vou fazer um desafio. Eu quero que você selecione uma pessoa que você conhece. E selecione uma pessoa que só sabe reclamar o dia inteiro, reclama de tudo. Eu quero que você selecione essa pessoa que tudo reclama, tudo questiona, tudo murmura, nada tá bom, tudo que você imaginar, tudo. Se você ficar mais de um dia do lado dessa pessoa, aí eu
eu te dou os parabéns. Você consegue? Claro que não, pastor. Imagine Deus do nosso lado. Você acha que Deus vai conseguir, você acha que o Espírito Santo vai conseguir nos acompanhar ao lado de uma pessoa que só questiona, murmura, duvida, é incrédulo, fala mal das pessoas, ou está vendo coisas que não deve? Então, o que eu estou dizendo aqui? Irmão, valorize a presença de Deus. Dê valor ao que o Espírito Santo de Deus, Ele quer se fazer presente na nossa vida. Assim como naquela época os discípulos não imaginavam, porque Jesus falou assim, eu vou para o meu Pai. Os discípulos não imaginavam mais ficar sem a presença física de Jesus. Aí Ele falou assim, então eu vou mandar um Consolador para vocês, vou mandar o Espírito Santo que me representa. Então, irmãos, até aqui valoriza a presença de Deus diariamente, dedica a sua vida à oração, ao cultuar, vigia, analisa quem são as pessoas que estão ao seu lado. A cada momento, o que você está vendo, está assistindo, está ouvindo, para que a presença de Deus não se afaste de você sem você notar. Sabe por quê? Por que é importante a presença de Deus, irmão? Porque a presença de Deus, ela provoca mudança na vida das pessoas. Você viu o texto aqui, ó? Olha o versículo 26. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Olha como é que ele estava, endemoniado, que havia muito, não se vestia e nem habitava casa em alguma. Porém, vivia o quê? Nos sepulcros, lugar de imundícia, lugar de imundícias para os judeus. E aqui, ó, nós vemos que este homem estava atormentado, isolado, escravo de Satanás, um homem que estava sendo destruído por Satanás, a sua autoestima, um homem que estava mais perto da morte do que da vida. Olha para você ver, um homem que era um fantoche na mão de Satanás. Olha para você ver a situação deste homem, um homem que estava largado, desprezado pela sociedade, abandonado, via no sepulcro. Quando a gente fala sepulcro, eu creio praticamente cemitério, aonde muitas pessoas faziam as suas oferendas, lugar de imundícia. Praticamente esse homem estava nu. Então, se você observar o texto mais à frente, você pode perceber que as pessoas até acorrentavam a ele, tentando resolver o problema dele, tentando fazer com que ele saísse daquela situação, ou a melhorar a situação dele, só acorrentando, prendendo ele. Mas adiantava? Não, porque Satanás, ele tem força, ele não tem poder, ele tem força. E quando aquele homem era acorrentado, as correntes quebravam. Mas olha a situação desse homem. Somente Cristo poderia mudar. E de repente, quem chega? Jesus. Jesus chega naquela região, a região da fronteira da Galileia, depara com este homem, nessa situação. A presença de Jesus atrai a presença de Satanás até Jesus. E naquele mesmo instante, o que Jesus faz? Jesus, ele liberta aquele homem. Quando Jesus chegou naquele homem, quando chegou até ele, Jesus trouxe vida, trouxe paz, trouxe tranquilidade, trouxe libertação para aquele homem, algo que somente Deus poderia fazer. Irmãos, isso aqui às vezes aplica para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer se libertar de algo. Eu vou libertar com minhas próprias forças. Não, gente, entenda uma coisa, o evangelho é simples. Às vezes as pessoas tentam se libertar, se desprender de certas coisas, mas somente Cristo pode nos libertar. Tem pessoas que, você já conheceu pessoas que está passando por alguma coisa, ela vai afogar suas mágoas aonde? Em bebidas. A pessoa vai tentar se libertar de alguma coisa que está angustiando, desabafando para pessoas. Mas, irmãos, ainda uma coisa, que somente Jesus Cristo tem o poder de transformar a nossa vida. Somente Ele tem o poder de mudar a situação da nossa vida, seja qual ela for, seja financeira, seja emocional, seja sentimental, somente Deus, Ele pode mudar a nossa vida. Glória a Deus, igreja. Agora eu vou dar outro exemplo. Vamos lá em Lucas 19. Lucas 19. Deixa eu ver aqui. Lucas 19. Diz assim, ó. Ai, Jesus, aqui, ó. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a uma árvore, a fim de vê-lo,
porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém, igreja? Aí Jesus certa vez estava passando, após curar um cego de Jericó e fazer outros milagres, ele estava caminhando e de repente um homem se depara com Jesus e fala: Senhor, eu quero ir na sua casa. Aí, de repente, Jesus entra com Zaqueu na casa dele. Aí você pode perceber que do 7 para o 8, aqui Jesus já estava na casa de Zaqueu. Aí Jesus começa a pregar, e naquele mesmo instante, de repente, Zaqueu se arrepende. Senhor, a partir de hoje, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, e ainda vou dar 4 vezes mais. E ao mesmo tempo ele se arrependendo, Jesus falou assim: hoje houve salvação nesta casa. Isso mostra o quê, irmãos? Olha que transformação que Jesus fez na vida desse homem. Jesus levou ele ao arrependimento e aonde trouxe salvação na casa dele. Mas às vezes, se você olhar a palavra aqui, salvação, não é somente salvação eterna. Às vezes Jesus Cristo estava livrando ele de muitas coisas do futuro. Por quê? Porque pensa um homem caloteiro, que passava a mão nos outros, injusto, publicano, mal visto. Praticamente as pessoas estavam armando contra ele. A gente pode imaginar muitas coisas, mas quando Jesus entrou na casa daquele homem, além de levar ele ao arrependimento, Jesus trouxe salvação sobre a vida dele. É o que Jesus faz. Jesus transforma a vida das pessoas. Isso serve de exemplo para nós. Às vezes nós queremos fazer com que as nossas casas sejam salvas. Como? Às vezes as pessoas falam assim: vamos lá, chama o esposo, chama a esposa, vamos na igreja. Aí o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha diz não. Aí você fica furioso, fica querendo forçar a pessoa a fazer algo que naquele momento ela não quer. Aí qual é o nosso papel? Orar por essa pessoa, que a presença de Jesus através da sua vida vai incomodá-lo, vai convencê-lo de que ele precisa de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que é importante a presença de Deus na nossa vida. O que vai levar o seu familiar a vir à igreja não é as suas forças humanas, não é se você forçar a pessoa ou ameaçar a pessoa, não. O que vai fazer a pessoa vir para a igreja, se arrepender da vida que tem, aceitar Jesus como Salvador e levar a salvação para a sua casa, é a presença de Jesus através da sua vida. Amém, pessoal? Por isso que é importante a cada dia a gente manter-se na presença de Deus, porque somente Cristo ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. E não somente transformar a vida das pessoas, Jesus também, ele tem o poder. A sua presença provoca mudanças em ambientes. Vamos lá em Lucas 9, volta um pouco aí. Hoje eu estou fazendo uma pregação mais temática, né? A gente está andando um pouco na Bíblia. Lucas 9, diz assim, ao regressar, capítulo 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando consigo, retirou-se à parte à beira chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falavam-lhe a respeito do reino de Deus, socorriam os que tinham necessidade de cura. Versículo 2: mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, Senhor, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. O ambiente era o quê? Deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães
e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os se assentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos em 12 cestos. Glória a Deus, igreja. Aqui é uma mensagem que muitas pessoas conhecem, a multiplicação de pães e peixes. Logo após Jesus ter passado por um certo lugar e ter instruído os 12 discípulos, e ele depara, e começa a regressar, ele depara em determinado lugar, e ali havia muita gente. É claro que nem todo mundo estava ali por causa da sua presença, por causa do evangelho. É como diz João, né? Vós me procurais não porque viste sinais e maravilhas, mas comeu e não se sustentaram. E aqui nós vemos um ambiente onde havia muitas pessoas, 5.000 homens e mulheres, fora as crianças. E ali as pessoas estavam começando a ter fome. E não tinha comida suficiente para 5.000 homens e mulheres, fora as crianças. Aí um dos discípulos falou assim: manda embora, Senhor. Manda embora. Não tenho mais o que fazer, manda. Aí Jesus falou assim: por que vocês mesmos não dão de comer? Dá vocês mesmos de comer. Aí de repente Jesus falou assim: manda todo mundo sentar. Aí na hora, vamos imaginar, né? Que nem a gente viu no filme. Na hora que as pessoas ou os discípulos começaram a botar a mão dentro do cesto, tirava 1, tirava 2, tirava 3, tirava 4, e não parava, e não parava, e não parava, e não parava. Isso é o quê? Multiplicação. Observa que Jesus, ele transforma, a presença de Jesus provoca mudança ou provoca transformação em um ambiente de escassez para um ambiente de abundância. Isso é importante na nossa vida, irmão. Ter a presença de Deus conosco. Por quê? Porque vai existir momentos, irmãos, que você vai passar dificuldade. Vai ter momentos, irmãos, que você vai desejar ter muitas coisas, mas não vai ter condições de comprar. Vou compartilhar uma experiência comigo que eu tive. Deus, ele sempre se mostrou presente na minha vida e na vida da minha esposa e da minha filha. Quando a gente começou a pregar o evangelho lá na ilha de Fernando de Noronha, irmãos, olha para você ver que quando Deus está conosco, a presença dele está conosco, ele cuida da gente. Por mais que você não tenha um tostão no banco, por mais que você não tenha um familiar, irmão, nós não tínhamos um familiar por perto. A gente morava, onde que é Noronha? Noronha é uma ilha que fica entre o Brasil e a África do Sul. Praticamente a gente estava fora do país. E a gente tinha muitas pessoas ao redor ali, mas a gente tinha um familiar. Quando a presença de Deus está com a gente, o Espírito Santo se faz presente. A gente só de pensar, obrigado, hein? Irmãos, a gente só de pensar em querer comer, Deus dava providência. Eu ficava no sofá assim com a minha esposa e falava: amor, nossa, faz tempo que a gente não toma água de coco, né? Não dava 5 minutos. Irmãos, 5 minutos. A gente abria a porta lá embaixo, tinha um saco de coco. Nossa, amor, faz tempo que a gente... E lá os negócios, irmão, as verduras é cara, viu? Você reclama que pagar 3 contos, 5 reais na cenoura lá, é pior, irmão. Ela é 8, é 10. Lá você tem que ir misericórdia. Aí ele falou: nossa, amor, porque as verduras quando chegava, quando as verduras vêm as verduras vêm de fora, e quando vinha, a maioria vinha estragada. E tinha umas pessoas que plantavam assim: nossa, amor, aí a gente conversa: nossa, amor, faz tempo que a gente não come umas verduras, irmão, diante do Espírito Santo de Deus. Diante do Espírito Santo de Deus. Não dava meia hora, aparecia a vozinha lá: aqui, pastor, trouxe para o senhor. A gente abre a sacola, o quê? Verdura. E a certa vez a minha... para você ver a importância de você ter a presença de Deus com você, aonde você estiver. Isso aqui foi uma das mais interessantes.
Certa vez a minha mãe me manda uma mensagem: Ronaldo, você tem R$1.000 para me emprestar? Eu falei, mãe, não tenho, só tenho 800. Só tinha R$800. Eu queria dar para ela. A gente não empresta para a mãe, a gente dá, né? Eu falei, mãe, só tenho 800. Ajuda. Irmãos, diante de Deus, irmão, me aparece uma irmã na igreja, do nada, bate na porta: pastor, essa bênção aqui é para você. Essa bênção aqui é para você, não é para a igreja. Ela falou, não é para a igreja, essa aqui é para você. Oh, obrigado, irmão, Deus abençoe. Porque quando Deus mandar a bênção, vai rejeitar? Eu sou besta? Não sou besta? Oxi. Aí eu vou lá e abro o envelope. Quanto tinha? R$400. Eu não sei, lembro se era 400 ou era 600. Minha mãe estava precisando de 1.000. E eu querendo ajudar, Deus manda uma pessoa do nada, sem eu esperar, para suprir a necessidade da gente. Irmãos, Deus nunca desamparou, nunca. Não é porque a gente vive à custa dos outros, não. Deus, Ele cuida de quem serve a Ele. Uma coisa que eu aprendi com o servo de Deus: enquanto você cuida da obra, Deus cuida de você e da sua família. É o que Deus faz, irmãos. Por isso que é importante a cada dia a gente investir a nossa vida na presença dEle. Por isso que é importante a cada dia você dedicar a sua vida à presença dEle. É se esforçar, é acordar de madrugada, é meditação na palavra, é oração, é cultuar, é você vigiar na sua conduta, é vigiar nas suas amizades, é você mudar a sua maneira de andar, a sua maneira de ser. Se for preciso, é você sacrificar cada dia, abrir mão de certas coisas, somente para a presença de Deus estar com você. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém, pessoal? E no capítulo 7, de versículo 11, certa vez Jesus estava, deixa eu ver aqui, capítulo 7, versículo 11, em dia subsequente, dirigiu Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha para você ver que a presença de Jesus como provoca o ambiente. Além de Jesus mudar um ambiente de deserto para abundância, aqui Jesus ele muda um ambiente, transforma um ambiente da tristeza, sofrimento para alegria. Às vezes você não está vivendo esse tipo de ambiente de luto, não. Mas às vezes, praticamente, na nossa casa, irmão. Tem pessoas que ela prefere ficar, se for possível, ela fica o dia inteiro na igreja, porque é onde ela se sente mais paz, aonde o coração dela mais se alegra, aonde ela se sente mais bem é dentro da igreja. Porque quando ela chega em casa, às vezes, é só tristeza, decepção, tormento. Mas, irmãos, por isso que é importante, não importe o ambiente que você esteja, o importante é que a presença de Deus esteja com você, porque a presença de Deus, ela vai mudar aquele ambiente da tua casa, no tempo dele, da maneira dele. O que nós temos que fazer é o quê? É só buscar, orar, manter uma vida, um relacionamento com Deus, para que através da sua vida, o Espírito Santo vai se manifestar naquele lugar e a cada dia vai transformar o ambiente das nossas vidas. Amém, pessoal? Por mais que às vezes você mora em um quintal, uma casa que pode ser uma perturbação, mas às vezes só não é pior porque você reside ali e a presença de Deus na sua vida também é ali. Você sabia que existem muitas coisas que Deus faz ou não deixa com que aconteça de ruim na nossa família por causa de nós? Às vezes a gente ouve o pastor falar assim da presença de Deus, mas, irmão, você não tem ideia do que essa presença de Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Ela provoca mudança na vida das pessoas, ela provoca mudanças em ambientes. Lembra de José? Aonde José trabalhava, o que acontecia? Prosperidade. Eu não sei você,
mas às vezes eu já percebi isso. Você já entrou em uma loja que não tinha ninguém? Aí só foi você entrar e entrou um monte de gente. Já percebeu isso? Você entra numa loja e não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém, nenhuma alma penada. Aí você entra ali e só fica olhando. Aí chega 1, chega 2, chega 3, chega 4, chega 5, chega 6. Olha para você ver, quando Jesus faz presente na vida da pessoa, a pessoa, ela atrai prosperidade até para um ambiente que a pessoa nem te conhece. É assim, irmão. É quando a pessoa vende. Jesus, quem manda clientes é Jesus que muda o ambiente, irmão. Às vezes você pode trabalhar numa empresa que está indo à falência, mas só por causa de você, Deus faz aquela empresa prosperar por causa da presença de Deus na sua vida, irmão. É que as pessoas não vê. É que às vezes nós não vemos isso, o quanto a presença de Deus faz diferença. Se você observa, quantas vezes você já ligou a televisão, viu uma pessoa que sofreu um acidente e não aconteceu nada? Quem você acha que protegeu? Quem você acha que estava ali protegendo a pessoa? A mão de Deus, a presença dEle. Quantas vezes o seu familiar, aconteceu uma tragédia com ele e aconteceu algo com ele e ele não perdeu a vida? Por mais que é um incrédulo, por causa da presença de Deus que vai estar na tua vida, irmão. Então, às vezes, muitas das vezes, Ele vai fazer algo em relação à sua família, à sua vida financeira, à sua saúde, por causa da presença dEle na vida das pessoas. Amém, pessoal? E, para concluir, irmãos, Deus, Ele transforma vidas. É o que mais queremos, e mais nós desejamos, buscamos, é ter uma vida transformada. É que o nosso ambiente seja transformado. Sabe aquele ambiente atrativo, aquele ambiente que a gente sente algo, mas isso só é possível com a presença de Deus. Então busque, irmão. Busque a cada dia, se dedique a cada dia, entregue-se a cada dia. Peço que ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que essa mensagem fale forte ao seu coração, não somente aqui, mas no seu dia a dia. Amém, pessoal? Vamos orar? Fica de pé, por gentileza.